E, gente, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Vamos orar, gente? Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que estamos tendo de ouvir do Teu Evangelho mais uma vez, Senhor. Pai, eu te agradeço, Pai, porque a eficácia dessa mensagem não está em mim, Senhor. Obrigado porque esta é uma mensagem muito maior do que eu, Senhor, maior do que os meus irmãos. Deus, eu te peço da Tua graça nesse momento, Senhor. Pai, eu não sou capaz, Senhor, de fazer o que Tu me pediu para fazer, Senhor. Mas obrigado, Pai, porque assim vemos, Pai, que toda a glória pertence a Ti, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, usa-me poderosamente, Pai, não para que o meu nome venha a ser engrandecido, mas para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Pai, por favor, eu te peço que ao sairmos daqui, Senhor, nosso coração esteja tomado pelas chamas do Teu Evangelho, Senhor. Por favor, Senhor, muito obrigado por tudo, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. As dificuldades, as tentações e as provações são inevitáveis na caminhada cristã. E Tiago, como a gente tem visto durante a série, estava muito ciente disso. Ele escreve esta carta a judeus cristãos, pelo que nós podemos perceber pela sua saudação inicial. A judeus cristãos que se encontravam dispersos, refugiados. De acordo com aquilo que a gente já estudou da carta, esses irmãos enfrentavam as dificuldades das provações de fé. Transparece da epístola que eles sofriam e viviam em crise. Em sua maioria eram pobres oprimidos por patrões ricos. Alguns eram causadores de conflitos e outros estavam impacientes diante dos vários inconvenientes, das barreiras e das dificuldades. Contudo, o maior problema, o que mais preocupava Tiago, era a falta de maturidade espiritual daqueles irmãos. De prática da palavra de Deus em meio aos momentos turbulentos. E Tiago trata de combater essa superficialidade, trazendo o agir soberano de Deus e a postura cristã adequada, não só em meio às provas, mas quando eu e você nos depararmos também com as tentações. Ou seja, em toda a sua carta, ele trata severamente a fé deve sim ser acompanhada por obras. O objetivo do autor aqui, que fique bem claro durante toda a série, é confortar, fortalecer e orientar os irmãos, e nos orientar em nossas deficiências, em nossas fraquezas, nos apontando para o Deus do Evangelho, que em Cristo nos torna capazes de vivermos para a sua glória, enfrentando os obstáculos, as dificuldades, as adversidades que virão, com confiança inabalável, não em mim, não em você, mas no Filho de Deus, naquele que ao morrer naquela cruz, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Feliz é o homem que tem a sua felicidade completa no Senhor da glória. Essa é a máxima que nós vamos aprender hoje através dos versículos que nós vamos estudar. Através do texto nós percebemos que existem 3 características da bem-aventurança, do homem feliz em viver com Deus e para Ele. Vamos à primeira delas. Eu queria que vocês lessem mais uma vez comigo o versículo 12. A primeira bem-aventurança é que bem-aventurado é o que persevera na provação, de acordo com o que diz o versículo 12. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar esse texto, por conta das várias semelhanças que existem entre as provações e as tentações. Mas é muito importante, desde o começo, que eu e você consideremos que existe uma diferença vital. E diferenciar é muito relevante, para que eu e você possamos entender a mensagem que Tiago vai passar. No versículo 12 a gente vai tratar só sobre provação. E nos versículos mais adiante nós vamos tratar acerca da tentação e do pecado. E, em primeiro lugar,
nós devemos saber que a provação é da parte de Deus para os seus. A intenção da provação é tonificar, fortalecer a musculatura da nossa alma para a corrida cristã. O seu foco está em Deus. E ela nos capacita a voltar os nossos olhos para o Rei da Glória. E nele encontrarmos prazer, satisfação e alegria. E Tiago inicia o versículo 12. Como nós vimos, atribuindo uma qualidade ao homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado. Em outras traduções, eu não sei se na de vocês tem assim, feliz é o homem. Feliz é o homem que suporta com perseverança, o que não muda em nada o sentido do termo. Essa expressão é tipicamente hebraica. E ela é usada para designar a pessoa que vive feliz por estar em aliança com Deus. E aqui não é diferente. Bem-aventurado é aquele que tem a sua alegria em Deus. O motivo da sua vida está em Deus. E ele vive para Deus somente. Vive para Deus somente, como bem coloca Simon Kistemaker, ao comentar esse versículo. Ele diz, bem-aventurado, de forma bem simples. Bem-aventurado é aquela pessoa que encontra felicidade completa em Deus. Ela pode ser pobre, fraca, faminta ou perseguida, mas é feliz. Como nós vimos, Tiago atribui a bem-aventurança aos que suportam a provação. Mas um detalhe muito importante é que ele não se refere a suportá-la de qualquer maneira, mas com perseverança. E o que significa perseverar? Hoje em dia, existem os mais diversos significados para perseverar. Biblicamente, perseverar implica fidelidade até a morte. Ao colocar o termo perseverar aqui, Tiago está dizendo, irmãos, perseverar significa dizer que vocês devem manter-se fiel a Cristo até a morte. Perseverar implica em completa fidelidade. O cristão que persevera não é aquele que em meio às provações caminha de qualquer jeito, mas é aquele que tem os seus olhos fixos na cruz do Calvário e no Filho de Deus. O cristão que persevera é aquele que dobra os seus joelhos e clama em oração a Deus por forças que eu e você não possuímos. O cristão que persevera é aquele que insiste em permanecer alegre, porque o motivo da sua alegria está em Deus. O cristão que persevera não é aquele que encontra motivos para perseverar, mas é aquele que ao olhar para a cruz do Calvário, se dá por satisfeito, por causa de Cristo. E é assim, irmãos, suportando a provação da maneira correta, que eu e você somos aprovados e receberemos a coroa da vida. A aprovação aqui tratada por Tiago é uma consequência de uma vida em fidelidade. A coroa da vida é uma referência à vida eterna que nos aguarda e nos foi conquistada por Cristo Jesus. Eu e você devemos saber, ter convicção de que o cristão aprovado é aquele que sabe que Deus irá lhe provar. Saiba que Deus irá lhe provar sim. O mesmo Deus que abandonou o seu Filho na cruz do Calvário para me livrar e livrar você de sua perversidade, de nossa perversidade, é o mesmo Deus que nos submete a provas para nos aperfeiçoar para o aqui e para o porvir. O mesmo Deus que abandonou a Cristo na cruz é o mesmo Deus que irá nos provar para nos aperfeiçoar. A prova é boa, irmãos. A prova é boa porque vem de Deus. E algo que nós devemos ter cuidado é que alguns insistem em dizer que Tiago prega a salvação através da perseverança, o que não tem nada a ver. A perseverança aqui é uma consequência da fé salvadora. Meu irmão, se você é um cristão de verdade, se você foi realmente encontrado por Cristo, você irá perseverar. A fé deve ser acompanhada por obras. Se você foi realmente encontrado por Cristo, você irá e você deve perseverar. Perseverar é uma consequência daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E ela se manifesta
naqueles que amam a Deus e esperam com ansiedade a coroa da vida, irmãos. A eternidade que nos foi conquistada por Cristo Jesus. Por causa de Cristo, eu e você não temos o que temer quanto às provas. Por causa de Cristo, eu e você podemos olhar para as provas e enxergar um Deus soberano sobre elas. Deus é soberano sobre todas as dificuldades que eu e você enfrentamos. Mas as inclinações que levam essas dificuldades a fazerem parte de nossas vidas não são ruins, porque vêm de Deus. Meus irmãos, Deus tem trabalhado para o nosso bem. Augusto Nicodemos, comentando este versículo, ele nos diz assim: percebemos no ensino de Tiago que o alvo das provações é a nossa aprovação, para que recebamos a vida eterna como coroa. O alvo da provação é a nossa aprovação. Deus não envia provações para me destruir, para destruir você, para nos derrubar, para nos fazer falhar, mas para que, como eu já disse, nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. O foco da provação está em Deus. Por isso a prova é boa, irmãos. Porque faz com que os nossos olhos se encantem ainda mais com a glória e o cuidado do nosso Senhor. Que a gente não se esqueça disso. Seremos provados sim. Isso é uma consequência daquilo que eu e você somos hoje em Cristo Jesus. Se vocês amam ao Senhor, se eu amo ao Senhor verdadeiramente, devemos perseverar nele. E enxergar a Deus como soberano sobre todas as provas que virão durante a nossa vida. O Senhor é soberano sobre as provas que eu e você enfrentamos. Amém? Algumas lições são preciosíssimas e nós temos que guardá-las em nossos corações. Nessa primeira parte a gente viu que o Senhor é soberano sobre as provas, de que o objetivo da prova é o próprio Deus. Ele é Senhor sobre as provas. E a partir disso, a primeira grande lição é que eu e você devemos confiar no Deus que nos chamou. E eu queria tomar como referência o que Paulo diz em Romanos 8, 28. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Aqui Paulo nos ensina a enxergar a Deus não como um Senhor desleixado, não como alguém acomodado, mas como alguém que trabalha pelo bem dos seus. Nada do que se situe, nada do que esteja relacionado a mim ou à sua vida se situa fora do cuidado providencial de Deus. Inclusive as provações. Mas uma questão muito relevante é: e o que Paulo quer dizer com bem? O que é o bem que Paulo quer dizer? É uma vida confortável? É uma vida tranquila? Uma vida sem provas, sem adversidades, sem barreiras? O comentarista Douglas Moore, é preciosa demais essa análise dele. Ele diz: devemos entender o bem que Deus quer. Devemos entender o bem que Deus quer produzir em nós a partir da perspectiva dele, não da nossa. Nós devemos entender o bem que Deus quer produzir em nós a partir da sua perspectiva. Deus sabe que o meu maior bem, o seu maior bem é conhecê-lo e desfrutar dele por toda a eternidade. Então, na procura desse bem, Ele pode permitir que dificuldades, que provas venham a nos afligir, para que os nossos olhos se voltem para Ele. Para que os nossos olhos se voltem para Ele. E como se manifestam essas dificuldades? Nós sabemos. Dificuldades financeiras em casa, separações indesejadas, brigas, desentendimentos, tristezas e assim vai. Meus irmãos, o que Paulo quer deixar claro aqui é que Deus nos permite enfrentar adversidades, mas Ele nos garante
de que não estamos sozinhos em meio a elas. O Senhor não te abandonou em meio às provas que você tem enfrentado. E Ele não vai te deixar nas que ainda virão. Por causa de Cristo, Deus jamais nos abandonará. Por causa de Cristo, você não tem o que temer, irmão. Eu me pergunto por que nos sentimos inseguros quanto às provas, se o próprio Deus nos garante. Eu estou a trabalhar para o seu bem, e eu sei que o seu bem é conhecer mais acerca da minha pessoa. Por causa de Cristo, nós não devemos nos sentir inseguros, irmãos. Olhemos para o Cordeiro de Deus e nele encontremos segurança. Por mais que as dificuldades, as provações nos deem vários motivos para chorar, nós temos muito mais motivos para chorar de alegria, porque o Filho de Deus pagou em nosso lugar naquele madeiro, para que jamais fôssemos abandonados, rejeitados por Deus. E isso nos é suficiente para passarmos pelas provas. Olhe para as provas e enxergue o Filho de Deus. Enxergue o Filho de Deus. Não há motivação mais grandiosa e mais bela. Suportem, mas suportem focados em Cristo. Cristo deve ser o nosso foco, não só em momentos de alegria, mas quando as provas, as dificuldades vierem. E pode ter certeza que a perseverança renderá glórias a Deus e alegria ao meu e ao seu coração. Amém? A segunda lição é que eu e você devemos nos dedicar à oração. Meu irmão, se eu e você fomos alcançados verdadeiramente por Cristo, nós devemos nos dedicar incessantemente à oração. Meus irmãos, a oração é uma disciplina espiritual vital para o crescimento da minha e da sua alma. Um cristão que rejeita a oração é um cristão que encontrará certamente dificuldades para amadurecer na caminhada. Beleza, vamos pegar um exemplo. Cristo teve a sua vida encharcada de orações. E à medida que ele se aproximava da cruz, mais ele se dedicava à oração. No Getsêmani e na agonia do Calvário, ele tinha disposição para orar. Enquanto a ira de Deus estava sendo despejada sobre ele, ele ainda se preocupava com a comunhão com seu Pai. Cristo estava preocupado enquanto agonizava naquele madeiro com a sua comunhão com o Pai. Mesmo quando pregos estiveram fincados em suas mãos e pés, ele teve disposição para orar, irmãos. E por causa dele, hoje nós podemos orar. Hoje a oração nos é disponibilizada por causa de Cristo. E a palavra de Deus é muito clara ao dizer, irmãos, vocês não crescerão. Vocês precisam orar. Olhem para Cristo. Orem outros exemplos, mas peguem a Cristo, que é o nosso maior exemplo. O Filho de Deus se dedicou incessantemente à oração. George Whitefield, grande evangelista da história, uma vez ele disse sabiamente, estejam em muita oração secreta. Falem menos com os homens e mais com Deus. Falem menos com os homens uns com os outros e mais com Deus. Volto a dizer, irmãos, se nós não nos dedicarmos à oração, as provas virão, as dificuldades virão. E elas irão nos estraçalhar. Nós devemos pedir a Deus um espírito devocional. Um espírito devocional. Um espírito disposto a buscá-lo em oração. Um espírito que durante os momentos de oração não se sinta sobrecarregado, mas que ame estar ali. E que reconheça que foi pago um alto preço para que aquele momento pudesse ser feito. Para que pudéssemos orar.
Para que antes de orar, nós não venhamos a nos sentir como obrigados a fazer aquilo. Meu irmão, você não é obrigado a fazer aquilo. Mas sem oração você não vai crescer. Que isso fique bem claro. Você quer ser um grande cristão? Você quer crescer em santidade? Você quer se parecer com o seu Salvador? Sem oração nós não seremos capazes. Você quer passar pelas provas? Você quer ser aprovado? Meu irmão, se dedique à oração. Lembre-se, quanto mais perto da cruz Cristo estava, mais ele se dedicava à oração. Nos momentos de agonia, o Filho de Deus se dedicou à oração. Teve disposição a orar. Que eu e você possamos fazer o mesmo. E não nos esquecer de que ela é vital para a minha e para a sua caminhada. Amém? Porque através dela, irmãos, nós vamos conhecer mais a Deus. E a partir do conhecimento de Deus, vamos nos encantar, nos apaixonar, amá-lo ainda mais. Amém? Eu queria que agora a gente pudesse focar mais agora nos últimos versículos. No 13 ao 15. Diz assim, o 13. Quando alguém for tentado... Caramba, a letra é muito pequena, boy. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Que eu vou ler um comentário de Calvino sobre esse tema. Diz assim: ele, pois, aqui trata de tentações íntimas, as quais nada mais são do que os desejos desordenados que arrastam ao pecado. Com razão, ele nega que Deus seja o autor delas, porquanto elas emanam da corrupção da nossa natureza. Essa pequena síntese de Calvino nos ajuda a entender a importância de ressaltar essas verdades nos versículos 13 a 15. Anteriormente nós vimos, a provação é boa. Nós vimos a natureza objetiva, ela vem de Deus, o seu foco está em Deus. E agora, o autor trata aqui de uma série de eventos sucessivos que terminam em desgraça. A tentação, o pecado e a morte eterna. No versículo 13, Tiago trata de acabar com qualquer visão que algum daqueles irmãos tinham, e até nós mesmos. Uma visão de Deus como um ministro do mal. A visão de Deus como um ministro do mal. E ele inicia advertindo seriamente, como a gente pode ver, que ninguém ao ser tentado atribua a origem da tentação a Deus. E ele dá 2 motivos para isso. O primeiro deles consiste no fato de que Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso é óbvio. Deus não pode ser tentado pelo mal. Essa expressão pode ser entendida como Deus jamais desejaria fazer o que é mal. Por causa de seu caráter, de sua santidade e de sua justiça, Deus não tem nenhum contato com o mal. E consequentemente não pode ser tentado. Ou seja, influenciado por ele. Por ser perfeito, Deus está imune. Deus está blindado ao mal. Deus está blindado ao mal. E o segundo motivo, que é uma consequência do primeiro. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não deseja fazer o que é mal, obviamente, Ele não deseja tentar a ninguém. Por causa de seu caráter, Deus não tem interesse nenhum no desvio do homem. Não há interesse algum no desvio do homem para Deus. Aqui o autor trata de deixar claro que Deus não é o responsável pelo mal. Como eu já disse, as tentações possuem o objetivo de me destruir, de destruir você, de nos arruinar e nos afastar do Senhor.
Diferentemente da prova, que é boa em si porque vem de Deus, a tentação visa a nossa ruína, a separação de Deus. Não há outro foco na tentação a não ser nos destruir completamente. E meus irmãos, percebam, esse é o ápice. Percebam que a ideia tida por alguns daqueles irmãos, e até por alguns de nós às vezes, de um Deus tentador, de um Deus que tenta, é totalmente incompatível com o que diz a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho diz: Deus é santo. Por Ele ser quem Ele é, reage com aversão ao mal, com repulsa. Paul Washer tem uma frase brilhante em um dos seus livros. Ele diz que o mal causa repulsa em Deus, quebrando Ele a comunhão com o perverso. Percebam que no Evangelho, eu e você somos apresentados a um Deus com ira santa e justa indignação contra o pecado e o pecador, contra o mal que habita em nós. E que no cerne desta mensagem, o próprio Deus nos salva desse mal. O próprio Deus nos salva de nosso mal através da morte de seu Filho na cruz do Calvário. Éramos seus inimigos. Contudo, o próprio Deus nos salva de nossa própria perversidade. Por causa de Cristo, eu e você não seremos destruídos por nossa ruína. Pela minha e pela sua ruína. E é exatamente isso que Tiago nos apresenta com clareza no versículo 14. Deus não é o responsável pelo mal. Eu e você somos. Eu e você somos. A origem das tentações não está em Deus. Não está em Satanás. A galera tudo bota a culpa em Satanás. Todo mundo bota a culpa em Satanás, véio, pode ver. Não está em Satanás, mas em mim e em você. A origem das tentações está em nós. Ou seja, a tentação... O autor trata de nos apresentar uma visão bíblica do homem. Ele aponta a nossa cobiça. Aqui na minha Bíblia, eu vi que está maus desejos. Em outras, não sei se na de vocês está assim, cobiça, né? Ele aponta a cobiça como a origem da tentação. No Novo Testamento, o termo cobiça é usado para designar paixões carnais, ambições pecaminosas e desejos ilícitos. Ou seja, a tentação deriva da corrupção da minha e da sua natureza, de nossa natureza corrompida e depravada. De nossa natureza corrompida e depravada. A verdade é que, em virtude do pecado de Adão, eu e você herdamos um espírito de insubordinação e de rebelião. O pecador, de acordo com o que diz a Escritura Sagrada, é um traidor rebelde contra Deus. O meu e o seu coração, antes de Cristo, está em oposição ao reino dos céus e busca expandir o nosso próprio reino. Pecadores só pensam em satisfazer aos seus impulsos, aos seus desejos, às suas vontades odiosas aos olhos de Deus. Paul Washer diz assim, isso é de dilacerar. O pecador é uma besta insolente e teimosa. O pecador é uma besta insolente e teimosa, que além de recusar a vontade de seu Criador, procura impor-lhe a sua própria vontade. É pau, né, velho? A gente ri. Mas, meu irmão, nós somos feras insolentes, teimosas, insubordinadas, desobedientes, condenadas ao inferno. É isso que a Bíblia diz, velho. A gente ri. Este é o quadro que a Bíblia pinta acerca da minha e da sua pessoa. Feras, insubordinadas, desobedientes, teimosas, insolentes, traidoras. Mas algo muito importante que deve ser considerado por mim e por você é que Tiago traz essas declarações, Tiago nos apresenta essas informações não para que eu e você e aqueles irmãos
corramos de Deus, nos afastemos dele em virtude daquilo que nós somos, mas que na mensagem do Evangelho encontremos esperança. Meu irmão, Deus sabia, Deus reconhecia a sua depravação, Deus reconhecia a sua insubordinação e a sua incapacidade de chegar até ele. Deus reconhecia que as minhas obras e as suas obras eram más, de que a nossa religiosidade não nos levaria até ele, de que nada nos levaria até a sua santa presença e nos livraria da condenação eterna. Deus tinha tudo isso em mente, mas por graça, não pelo que eu e você podemos fazer para Deus, mas por sua graça, por aquilo que Ele mesmo é, enviou o seu Filho, tomou o nosso lugar naquele madeiro, para que eu e você não fôssemos destruídos. Vocês sabem o que é destruição eterna? Nós não somos capazes de conceber. Às vezes a gente se corta e a gente já acha aquilo ali terrível. Meu irmão, imagine você padecer por toda a eternidade sem o seu Criador. É isso o que nos aguardava sem Cristo. Mas diferente de nós, irmãos, o Filho de Deus foi infalível em sua missão. Carregou sobre si mesmo os nossos pecados naquele madeiro, para que fôssemos libertos da culpa e do controle de nossa perversidade, de nosso pecado. Por causa de Cristo Jesus, eu e você não temos o que temer. A nossa perversidade não é mais algo a temer. As nossas obras más não são coisas que devemos nos assustar. Devemos nos apartar delas. Mas ao olharmos para a nossa natureza, ao olharmos para o nosso coração corrompido e depravado, meus irmãos, olhemos para a cruz do Calvário. Encontremos no Filho de Deus a esperança que não há no meu e no seu coração. Por causa de Cristo, eu e você não seremos eternamente abandonados por Deus, merecidamente. Porque eu e você somos merecedores do inferno. Mas pela graça de Deus, Cristo Jesus mudou a nossa história. Para a glória de Deus, irmãos. Como disse a música que Carla cantou aqui. Meus irmãos, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, irmãos. Estávamos perdidos sem Cristo, mas o Cordeiro veio e fez por nós o que não poderíamos fazer. O Cordeiro venceu, cantemos aleluia. Esse é o motivo da sua alegria. Você tem vivido todos os seus dias em função do Cordeiro, que lhe libertou de seu próprio mal, que às vezes você é incapaz de reconhecer. O mal que você se recusa a enxergar. O coração sujo que você se recusa a reconhecer que o possui. Mas cantemos aleluia, o Cordeiro venceu, irmãos. Por causa do Cordeiro de Deus, não temos mais o que temer. Não pelo que eu e você somos, mas por aquilo que Cristo é, irmãos. Como não podemos amar ao Cordeiro? Esperança, irmãos. Tiago nos apresenta esperança aqui também, por mais que não pareça. E no versículo 15 ele fecha com mais um resultado. Como vimos no versículo 14, a nossa natureza nos leva a ter impulsos pecaminosos, que se forem concebidos, se tornam pecado, o ato de desobediência, e que gera a morte. Eu não vou me prolongar muito nesse versículo 15, porque eu acredito que a ideia que nos é transmitida no versículo 14 nos ajuda a compreender a nossa condição de perdição eterna. Mas a principal intenção de Tiago aqui é mostrar para onde a desobediência nos levará. Fundo do poço, irmãos. E não é um poço em que você poderá sair. Nós iremos afundar até onde? Não saberemos mais o que significa luz. Afundaremos. Afundaremos por aquilo que eu e você somos. Olhe para o seu coração corrompido e cante aleluia dia após dia. Por causa de Cristo, eu e você não seremos mais eternamente condenados. Meus irmãos, olhem para o Cordeiro dia após dia. A nossa salvação está no Cordeiro. Em Cristo Jesus.
Por aquilo que eu e você somos, o inferno é inevitável. Mas por causa de Cristo, o céu tornou-se inevitável para mim e para você. Por causa de Cristo, o céu tornou-se inevitável. Nada vai te separar de Cristo. Nada vai te separar do que lhe foi conquistado na cruz do Calvário. Nada, irmãos. As nossas obras, a nossa religiosidade fajuta, as nossas tentativas de conquistar a Deus, nada. Nada irá nos separar do que Cristo nos conquistou na cruz do Calvário. Deus não é o autor do mal. Ele é o autor da nossa salvação. Amém? Qual a grande lição que nós tiramos do texto? A primeira delas é que nós devemos saturar a nossa mente e o nosso coração com a Escritura Sagrada. Nós precisamos da leitura da Bíblia. Nós precisamos da leitura da Bíblia para resistir às tentações e ao pecado. Por quê? Porque somente a Escritura Sagrada nos fornece o alimento e a bebida necessária para a nossa alma. Da devoção diária à Bíblia, surgem chamas que tomam o nosso coração, que nos tornam obcecados por Cristo. Da leitura da palavra surge uma paixão consumidora pelo Filho de Deus. Quanto mais contato tivermos com a palavra de Deus, mais conheceremos a Ele. E mais, inevitavelmente, irmãos, nos apaixonaremos pelo Rei da Glória. O retrato de sua beleza e majestade nos é transmitido aqui. Valorize. Se você é um cristão verdadeiro, você deve valorizar isso aqui. Nós devemos valorizar isso aqui. A Escritura deve ser indispensável porque ela realmente o é. Meu irmão, se a Escritura não tiver preeminência, não for primordial, primária na sua vida, seremos cristãos deficientes. Se ler a Bíblia dia após dia não for uma prioridade na sua vida, eu e você seremos cristãos deficientes. Não existem outros meios para conhecer a Deus a não ser leitura e oração. Que o desejo por estarmos imersos na palavra tome o nosso coração. Que nos dedicar a isso aqui nos encha de alegria. Eu peço perdão a Deus de todas as vezes que eu vou me debruçar sobre este livro e eu sinto preguiça. E eu me preocupo mais com a hora que eu vou terminar do que com o conteúdo que aqui tem. E eu sei que isso acontece com todo mundo. Mas, meu irmão, peçamos a Deus mais uma vez espírito devocional. Nós precisamos idolatrar esse livro. Idolatrem esse livro, é a palavra de nosso Deus. Meus irmãos, o conselho dos homens pode até ser bom, mas o conselho de Deus deve ter prioridade na nossa vida. Eu tenho muitos amigos, vocês também. Quando as coisas estão difíceis, a gente está passando por barra, conversar com eles é massa. Mas somente o Senhor pode me livrar. Somente o Senhor pode me dar as forças que eu necessito para resistir à tentação, para odiar ao pecado, virar as minhas costas para tudo que é maldito aos olhos de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. E também nós precisamos orar. Quando Jesus foi tentado, é muito interessante, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele utilizou partes da Escritura. Ele combateu a tentação com a Escritura Sagrada e nós devemos fazer o mesmo. Meus irmãos, entreguem-se em oração, apresentem diante de Deus as suas fraquezas e peçam a Ele capacidades. Seu amigo pode lhe ajudar um pouco, sua família pode lhe ajudar, mas o Senhor pode te livrar, irmão. Porque, como eu disse já, por causa de Cristo, eu e você não temos o que temer. Deus não vai nos abandonar. Ele jamais vai estar ocupado para mim e para você. Meus irmãos, que oremos mais. Sabe qual é a diferença dos grandes homens ao longo da história? Como George Whitefield, como Jonathan Edwards e os vários outros. Meus irmãos, eram pessoas obcecadas por isso aqui. Às vezes a gente fica se lamentando, meu Deus do céu, eu queria ser que nem George. Meu irmão, eram obcecados. Obcecados. Não para que fossem reconhecidos ao longo da história, mas para que o seu Salvador fosse feito conhecido e desejado.
eram obcecados pela leitura, eram obcecados pela oração, eram obcecados por Cristo. E é exatamente isso que deve brotar em nosso coração. Obsessão, irmãos. Desejem a Cristo como nunca. Desejem a Cristo mais e mais e mais. Peçam a Deus, clamem a Deus por amor a Cristo. Pois quanto mais amarmos a Deus, a Cristo, mais as tentações, mais o pecado se tornará odioso. Nós vamos ter nojo. Assim como em Deus nos provocará ainda mais repulsa, aversão. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a palavra de Deus, irmãos. E a outra lição é que eu e você devemos ter esperança de que um dia não mais sofreremos. Eu e você um dia não mais sofreremos, irmãos. Eu queria contar uma coisa, eu acho que muita gente não sabe disso. Desde agosto, eu passei uma fase muito difícil da minha vida. Eu estive muito entristecido quanto à minha santidade, quanto ao meu progresso na fé. Muito decepcionado com a igreja, com um monte de coisa. E eu me vi como... Eu quis desistir, irmãos. Eu quis desistir, olhar para mim, eu não posso continuar. Eu não posso continuar. E a igreja nessas horas é muito importante. Eu conversei com um amigo daqui, da live, grande amigo. E um dia ele me disse: meu irmão, glória a Deus porque o pecado entristece. Glória a Deus porque porque a sua falta de progresso o entristece. Se entristeça sim, mas não se entristeça demais. Um dia não mais sofreremos. Tenha esperança. Tenha esperança. E eu me lembrei das palavras de Paulo. Eu não me lembro, eu acho que é no capítulo 8. Mas ele diz que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meus irmãos, isso enche o meu coração de alegria. Por saber que enquanto eu sou miseravelmente falho, eu não consigo fazer as coisas direito, existe alguém que morreu em uma cruz por mim. E que por causa desse alguém eu posso ter esperança sim. Por causa de Cristo eu posso ter esperança. Lembre-se, irmãos, somos provados, somos tentados, nós erramos. Mas o Filho de Deus um dia fez por nós o que estava fora de nosso alcance. Padeceu em um madeiro abandonado por seu Pai, para que eu e você não fôssemos. Por causa de Cristo, eu e você temos esperança. Por causa de Cristo, haverá um futuro para nós onde estaremos libertos para sempre de nossa perversidade, de nossas obras más, de nossos maus desejos, de nossas ambições que querem nos destruir, nos afastar do Senhor. Um dia essas coisas não mais existirão. E desfrutaremos da boa nova eternamente, irmãos. Nós vamos desfrutar da boa nova eternamente, irmãos. Quantos fãs de Arravá tem aí? Arravá. Quem conhece início, meio e fim aí? O que é que ele diz no final? Um dia não seremos mais pecador. Um novo corpo herdarei. Habitarei em sua presença e face a face o verei. Desfrutarei da vida eterna com o meu Salvador. E verei a boa nova enfim. Ela estará diante de nós, irmãos. O Cordeiro estará diante de nós. Como não podemos amar a esse Cordeiro? O Cordeiro nos aguarda.
para um futuro glorioso ao lado dele, em que pecado não mais existirá, os meus erros e os seus erros não serão mais um impasse. Eles não mais nos entristecerão como o fazem agora. Não seremos mais derrubados por nossa culpa, por nossos erros, por nossa falta de moral, irmãos, por nossa depravação. Mas por causa de Cristo, um dia desfrutaremos da boa nova eternamente, irmãos. Não por aquilo que eu e você somos, mas pelo que o Cordeiro de Deus fez por nós. Enquanto aqui vivermos, meus irmãos, que a gente não se esqueça, o Cordeiro é digno que venhamos a suportar as dificuldades, a suportar o sofrimento e receber toda a recompensa por seu sacrifício. Olhem para o Cordeiro e vejam se ele não é a motivação necessária para vivermos enquanto aguardamos a glória que há de vir. Olhemos para Cristo e que nele encontremos a nossa esperança. Um dia veremos a boa nova, irmãos. Um dia estaremos diante dela. E poderemos dizer: Senhor, valeu a pena. Tudo aquilo que enfrentamos, Senhor, valeu a pena. Deus, obrigado, Senhor. Agradeceremos a Ele por tudo aquilo que enfrentamos aqui. E compreenderemos que existia um motivo muito maior do que nós. Meus irmãos, que hoje saiamos daqui com os nossos corações ardendo em chamas, dispostos a suportar a dor das provas, a dureza das tentações, a levantarmos quando o pecado vier a nos derrubar, por causa de Cristo, irmãos. Não por causa daquilo que eu e você somos, mas por causa do Cordeiro de Deus. Eu queria chamar a banda aqui, eu vou orar, encerrando.